Quando eu era garoto, eu costumava passar as férias na fazenda dos meus pais. A casinha era muito simples, feita de pau a pique, coberta de palhas. Foi ali que eu vivi uma das mais terríveis experiências da minha mente. Foi ali que eu conheci a dor do medo. Você quer saber como essa história termina? Antes de continuar, aperte o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal. Sua interação é muito importante para mim. Eu me lembro de uma daquelas noites, eu estava só no cômodo da casa. Naquela época eu tinha muito medo de ficar só e tinha muito medo do escuro. Aquela era, portanto, uma combinação perfeita para os meus gigantes emocionais. Foi ali que eu vivi uma experiência muito forte. De repente eu me vi acuado por um monstro que estava em frente à minha cama, olhando firmemente para mim. Se você já viveu isso, você sabe que isso te paralisa. Fiquei imobilizado. Eu não conseguia nem sequer pedir socorro. Eu fechava os olhos e na minha mente eu repreendia. Mas quando eu abria os olhos, o monstro ainda estava lá, com os mesmos olhos arregalados, fitando como se estivesse me escaneando por dentro. Foi uma noite horrível. Aquilo foi tão intenso que hoje, mais de 35 anos depois, eu ainda consigo me lembrar dos detalhes daquela batalha que eu vivi naquela noite de garoto. Cansado, exausto e sem conseguir dormir um minuto sequer durante a noite, eu vi quando o sol se levantou e penetrou por entre as frestas da madeira, clareando o ambiente, e eu me deparei com uma outra realidade. Aquele monstro horrível era uma camisa e o chapéu de meu pai pendurados na parede. Simplesmente meu medo havia fabricado aquele monstro horrível. É isso que o medo provoca, ele causa ilusão de ótica. Ele te faz olhar para a vida com lentes falsificadas. E normalmente quando olhamos através dessas lentes, costumamos maximizar, potencializar as nossas crises, as nossas dores, as nossas circunstâncias, as nossas adversidades, os nossos desafios, ao passo que minimizamos a nossa força, diminuímos a nossa capacidade e nos tornamos, aos nossos olhos, cada vez mais insignificantes. Na Bíblia tem uma história que exemplifica bem isso. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra prometida. Durante 40 dias, eles observaram, eles atentaram para os detalhes, eles fizeram seus próprios relatórios. 40 dias depois, eles retornaram para apresentar suas percepções. Todos eles foram unânimes. A terra era boa, rica e cheia de oportunidades. Todos também foram unânimes. Havia homens gigantes que povoavam a terra, mas 10 deles disseram para Moisés que a conquista era impossível. Impossível simplesmente pelo fato de que, quando eles estavam na terra prometida e eles olhavam para aqueles homens, eles viam aqueles homens como gigantes, ao passo que eles se viam como gafanhotos. Observe que nenhum dos homens que ocupava a terra o chamou de gafanhotos. Essa não era a percepção dos outros, era a percepção que eles tinham acerca de si mesmos. Essa foi a leitura que eles fizeram da sua própria imagem. Eles estavam enxergando através das lentes do medo. Eles foram tomados por uma ilusão de ótica. Se o medo tenta te convencer que você não vai conseguir e você acredita no medo, então definitivamente você não vai conseguir. A pessoa que mais consegue parar você é você mesma. O medo ele paralisa, ele retrocede. O medo, assim como a amargura e a ansiedade, ele te faz andar em círculos. O medroso está sempre recomeçando, ele não consegue avançar. Mas de onde vem o medo, afinal de contas? O medo ele nasce conosco, faz parte da nossa genética. O medo ele é provocado. Observe uma criança não tem medo.
Uma criança, se os pais não olharem atentos, ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai pular da escada, porque no mundo da imaginação da criança, tudo é possível. Logo, o medo ele é aprendido, ele não vem com a gente. O medo ele é aprendido ao longo das nossas experiências, das nossas perdas, das nossas dores, dos nossos traumas e até na construção da nossa história. Em outras palavras, nos ensinaram a ter medo. Lembra das canções de Niná? Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar essa criança que tem medo de careta. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Esse medo, o bicho do escuro, lembra do bicho do escuro? Se você lembra dessas coisas, então você já deve ter mais de 40 anos. Esse é apenas um exemplo das coisas capazes de internalizar o medo em nós. E com o passar dos anos, fobias as mais diversas foram sendo incorporadas à nossa história. Agora eu vou te pedir algo muito importante. Antes de continuar o vídeo, dá uma pausa, vá aqui embaixo nos comentários e descreva quais são as fobias, quais são os medos que atemoriza você. Depois você corre para cá para a gente continuar o vídeo. Ok, então você diz para mim, tudo bem, eu já identifiquei os meus medos, eu já até descrevi nos comentários, tá, mas e daí, o que eu faço? É possível superar esses medos? É possível romper com essas barreiras? A resposta é sim, mas a primeira coisa que você precisa saber é que coragem não é ausência do medo. Coragem é ação, é iniciativa, mesmo em detrimento do medo. Em outras palavras, se você tiver com medo, vai a si mesmo, encare seus desafios. Isso se chama coragem. Mas você precisa saber também que existem passos que podem te ajudar a enfrentar os seus medos, atitudes, decisões, coisas que você pode fazer para superar, para romper seus limites, para superar os seus medos. Mas sobre esses passos eu vou falar com você no próximo vídeo. Então não perca, porque no próximo vídeo eu vou ensinar você passos que podem te ajudar a se libertar desse gigante que escraviza a sua alma. Fique ligado!